Bom dia, queridos irmãos. Chegamos à quinta-feira e vamos então lembrar dos fatos ocorridos na quinta-feira da Semana Santa, vivida pelo Senhor Jesus há mais de 2000 anos atrás. A Bíblia nos dá conta que naquela quinta Jesus mandou os discípulos prepararem a última ceia, para que eles participassem juntos pela última vez. Marcos 14, verso 12, informa isso para a gente. E assim que a ceia foi preparada pelos discípulos, eles celebraram a Páscoa, participaram da ceia. Esse dia começa com Jesus dando tarefas aos seus discípulos para que, por exemplo, encontrassem um certo homem que carregava um cântaro de água na cabeça, que eles seguissem esse homem e quando eles chegassem na casa que era o destino deste homem, ali eles encontrariam o local já todo pronto, que ao entrarem naquela casa não estranhassem, mas só dissessem aos donos da casa que o mestre precisava daquele ambiente. E você vê que já havia toda uma situação preparada para que a ceia acontecesse, o que já nos rendeu na igreja algumas pregações falando a respeito desse grupo, dessa rede de pessoas que o Senhor Jesus tinha, que eram anônimas, não é? Elas não eram contadas entre os 12 discípulos, mas era um grupo de pessoas anônimas a serviço do Senhor Jesus. Não eram conhecidos pelo primeiro escalão dos discípulos e eram pessoas que serviam ao Senhor no anonimato, como hoje existem tantas que servem ao Senhor dessa maneira. Depois, já na mesa da ceia, Jesus indica o traidor, está em Marcos 14, 17. Jesus nos ensina a participar da ceia, que está em Marcos 14, 22. E a partir daí é o que eu gostaria de chamar a sua atenção para o que acontece nesta quinta-feira. A partir daí, Jesus começa a sentir necessidade de orar. Ele já começa a sofrer pelo preço da crucificação, pelo processo da crucificação. Ele já começa a sentir o insuportável peso dos nossos pecados vindo sobre ele. E então ele chama os discípulos para irem orar com ele. Você sabe como é, você conhece o texto, não é? Que Jesus convida os discípulos para orar com ele, só que os discípulos são tomados pelo sono e dormem, e Jesus volta a pedir que eles se unam a ele em oração, porque estava sendo um momento muito difícil para ele. Mas os discípulos, eles são sempre vencidos pelo sono. Mesmo que Jesus esteja debaixo de uma profunda tristeza e diga isso para os seus discípulos, nem mesmo assim eles conseguem vencer o sono. O que fica de lição para nós, e eu lhe aconselho a ler o texto de Marcos 14, a partir ali do versículo 17, 22, você vai começar a chegar nesse ponto em que Jesus está orando. O que fica de lição para nós hoje, nesta quinta-feira, é que quando nós estivermos tristes, ouça isso. Quando você estiver triste, quando nós estivermos tristes, nós podemos buscar ajuda e solução no nosso Deus. E devemos fazer essa busca na medida da dor que sentimos e na medida da nossa fé. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer que você só precisa falar com Deus uma vez sobre o seu sofrimento, porque Ele não é surdo e basta se falar uma vez. Ouça uma coisa, isso não é verdade. Nossa igreja sempre ensinou isso há muito tempo, que você deve levar a Deus a sua dor todo dia e, se preciso for, o dia todo. Jesus ensina numa parábola que conhecemos bem, que está em Lucas 18, sobre o juiz iníquo e a viúva que pleiteia pela sua causa. E Jesus começa em Lucas 18:1, dizendo que a parábola que ele vai ensinar ali a partir daquele momento é uma parábola sobre o dever de orar sempre e jamais desistir.
Então aquela viúva constantemente ia até o juiz. O juiz já estava até incomodado com a viúva de tanto que ela iria buscar. Mas é assim que Jesus ensina que nós devemos fazer. Paulo, quando sentiu o famoso espinho na carne, que é um mistério que nós não sabemos o que era, mas que o incomodava muito, se você ler a passagem, você vai ver que Paulo diz que ele ora 3 vezes por esse espinho na carne para que o Senhor o retirasse. Aqui nessa quinta-feira, onde o peso da cruz começa a ser percebido, sentido pelo Senhor Jesus, ele também ora 3 vezes. Você vê que ele vai orar, ele volta, procura pelos discípulos, estão dormindo, Jesus volta a orar, e Jesus vem de novo, chama por eles, pelos discípulos, e volta a orar. Por 3 vezes Jesus está orando pela mesma coisa. Inclusive o texto diz que ele repetia as mesmas palavras. Meus irmãos, se Jesus, num momento de dor, num momento de uma expectativa pela dor que viria, ele busca o Pai, ele ora 3 vezes, e você sabe que há quem diga que 3 vezes na Bíblia não significa necessariamente esse número de vezes, mas significa ter feito até não poder fazer mais. Quando a Bíblia diz que Pedro negou a Jesus 3 vezes, numa visão que alguns têm, e eu não acho que seja errada, diz que não necessariamente foram 3 vezes, mas que foi negar até não poder negar mais. Eu penso que nós demonstramos a nossa fé orando sempre, até não poder orar mais, de tanto que já se orou. Eu acredito que Jesus talvez não tenha orado apenas 3, mas orou tudo que tinha que ser orado. Paulo talvez não tenha pedido apenas 3 vezes pelo seu espinho na carne, mas pediu até não poder pedir mais, ou até a solução, ou até ouvir a voz do Senhor dizendo que a graça dele bastava a Paulo. Se hoje algo está lhe machucando, fale sobre isso com o teu Deus. Ah, pastor, já orei ontem à noite antes de dormir. Fale novamente. Quanto mais, melhor. Eu acredito que quanto mais você procura o Senhor para falar do que lhe aflige, mais é vista a sua fé. Quem realmente precisa de um milagre, não pede uma vez só. Quem está sentindo dor, não pede uma vez só. Quem está sofrendo, não quer ouvir ninguém dizendo para que ele cale a boca que ele já pediu uma vez. Tentaram calar o cego Bartimeu, não é? Que vinha clamando por Jesus. Várias vezes ele gritava, ele chamava: Jesus, tenha misericórdia de mim. E os discípulos disseram: não, você não pare de incomodar o mestre. O mestre, o nosso mestre, nunca se sente incomodado com a nossa voz, com as nossas orações. A ideia de falar uma vez só está mais relacionada a uma ordem que se dá. São os ditos poderosos que usam a frase, não é? Vou falar uma vez só, dirigindo-se aos seus empregados. Mas nós somos servos. Procuramos o nosso Senhor, o nosso juiz, quantas vezes forem necessárias, pois Ele nos deu essa liberdade. Quantas vezes, pastor, devo procurar, devo orar? Até que o problema seja resolvido, até que a causa seja julgada. Então demonstre a sua fé, estando sempre falando com o nosso Senhor sobre o que está lhe tocando, lhe afligindo, lhe fazendo sofrer. Assim que você terminar de ouvir esse devocional, você já pode e deve clamar por ele, e você tenha certeza que a vitória estará um pouco mais próxima de você. Tenha uma excelente quinta-feira, Deus te abençoe e até amanhã.